Quero fazer uma breve reflexão bíblica. Êxodo 13, verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Faraó, os irmãos acharam amém ou não amém? Maravilha. Quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse para que em caso de guerra não se desanimem e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestar um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Verso 20 a 22 para finalizar. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, na fronteira com o deserto. Preste atenção, verso 21. Vamos ler juntos, mesmo que as versões estejam diferentes. Vamos lá? Durante o dia, o Senhor ia diante deles em uma coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. Durante a noite, em uma coluna de fogo, para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. Verso 22 e último. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Muito obrigado pela tua palavra, Jesus. Obrigado por esse ajuntamento para celebrarmos o teu nome, para adorarmos ao Senhor, para expressarmos a nossa gratidão por quem tu és e por tudo que o Senhor fez e tem feito na nossa vida, porque aquilo que o Senhor faz revela quem tu és. Aquilo que o Senhor faz revela a essência do teu caráter, e nós queremos te glorificar nessa noite, e pedimos que o Senhor afine os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem para entregar ao nosso coração nessa noite, no nome de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar. Que maravilha, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, e nós estamos felizes por esse culto da virada. É um milagre a gente estar aqui, é um milagre. Quem viu aqui essa quadra, que veio no primeira oração aqui, quando era só a quadra de Society? Tem alguém aqui? Olha aí. Gente, o pessoal quando olhou aqui, tudo muito antigo, muito precário, falou assim: aqui na virada, a gente vai estar aqui, né? Como que isso aqui vai virar uma igreja? Mas tem um povo meio doido na família Primeiro PR, né? Que se move pela palavra. E quando Deus dá a palavra, o Senhor Ele honra. E Deus levantou homens e mulheres neste lugar. E eu quero louvar a Deus pela vida da família Primeiro IPR, pela vida dos nossos presbíteros, diáconos, diaconisas, os nossos líderes, os nossos voluntários, cada pessoa que serve nessa casa, que se moveu, que se doou, para que isso se tornasse uma realidade, uma palavra de Deus se cumprindo mais uma vez na história, e toda a honra, e toda a glória, e todo o louvor seja dado a Deus. Você pode aplaudir e celebrar Jesus. Você está com os pés no milagre, você está com os pés numa palavra. Deus é fiel. O Espírito de Deus colocou no meu coração, tem a imagem? No meu coração, sobre essa palavra de nós nos movermos nesse ano, sobre a nuvem de Deus. É como nós movermos, trilharmos um novo tempo sobre o governo de Deus. Muito mais do que aquilo que nós projetamos. Tem uns outros textos que você depois pode ler, Números 9 e Êxodo 40, que também carrega o movimento da nuvem. Eu li o primeiro texto, quando o povo acessa o deserto e Deus coloca uma nuvem para guiar o povo de manhã e de noite. Mas se você ler lá em Números, capítulo de número 9, você vai ver que enquanto o tabernáculo estava construído, a nuvem sinalizava para poder se mover, e o povo movia.
Quando a nuvem baixava, o povo parava. Quando a nuvem se levantava e se movia, o povo se movia. A nuvem era justamente esse reflexo, esse sinal, esse símbolo da condução da presença de Deus na história do povo. O que nós precisamos entender como uma premissa, uma palavra introdutória, é que a vida de todo ser humano, ela é sempre guiada por algo ou por alguém. Preste atenção nisso. Todo ser humano, a vida de todo ser humano, seja conscientemente e muitas vezes, na maioria das vezes, inconscientemente, as decisões que você toma na vida, que você tomou em 2024, os movimentos que você faz, eles serão sempre influenciados por algo. Entenda uma verdade, que não há decisão sem influência. Diga comigo, não há decisão sem influência. Quem está comigo, vamos repetir juntos, 1, 2, 3 e... Não há decisão sem influência. Não, ninguém me influencia não, preste atenção. Não há movimento sem interferência. A vida de todo ser humano, existe algo, alguém que coloca as mãos no volante da nossa história. Talvez você está sendo conduzido a sua vida nesses últimos tempos pelas circunstâncias do momento. Por exemplo, quem sabe você sofreu uma decepção relacional, seja no relacionamento, sei lá, de namoro, de noivado, de amizade, e por conta disso você já não quer mais abrir o seu coração para pessoas, você não quer criar vínculos novos, talvez de amizade, ou até mesmo acreditar num relacionamento conjugal. Ou seja, a sua decisão está sendo movida por uma circunstância, e não necessariamente por um princípio. Ou seja, as circunstâncias muitas vezes do momento é que conduzem a nossa vida. Toda decisão sofre uma interferência. Às vezes são traumas que a gente vive no passado é que conduz muitas das nossas decisões. Como eu disse, eu já conversei com pessoas que não querem casar. Ou tem pessoas, não sei se você conhece gente assim, olha, é um fator inconsciente. Ela até namora, chega a noivar, mas quando vai casar, por algum motivo, e ela sem perceber, inconscientemente termina, não casa. Aí você vai olhar o histórico, o vetor por trás disso, na verdade, é talvez o divórcio que viveu os pais. E por viver num ambiente, por ter vivido num ambiente tóxico, conjugal, acredita inconscientemente que isso pode ser também tóxico se ela se casar. Sim ou não, gente? Sim. Ou seja, você vai perceber que a decisão dessa pessoa está sendo tomada, não por um princípio, não por um sonho talvez, mas por um trauma vivido na infância. Ou quem sabe até mesmo um trauma num namoro antigo. A grande pergunta que a gente precisa fazer é: quem é que está conduzindo a nossa história? Porque toda decisão sofre uma influência. Será que o que está conduzindo a minha vida são as minhas decisões? Melhor dizendo, quem está decidindo a minha vida são as minhas experiências de vida, ou são os princípios da palavra? Tem a próxima tela, apresenta para a gente pelo menos três vetores que conduzem a vida de muito ser humano. Pelo menos três vetores. Qual que está ali? Está meio assim, porque a gente está ajustando, gente. Qual o primeiro? Vamos ler junto, 2, 3 e... Materialismo exacerbado. Sim ou não? São as pessoas que o adquirir bens, o conquistar mais e mais é o que governa, é o pilar principal. Não é que você não pode ter isso, mas isso se torna o pilar principal da pessoa. Prova disso são pessoas que às vezes não têm tempo para a família. Eu não consigo viajar, eu não consigo dedicar tempo na família porque eu estou trabalhando, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. A pessoa não tem tempo para nada. Ela está sempre em busca de alcançar mais e não consegue tempo com a família. Via de regra, essas pessoas não conseguem separar tempo para orar. A vida dela é só trabalho. Essas pessoas não conseguem servir na casa de Deus, porque ela está muito ocupada em conquistar as coisas da terra. O que é isso? Um vetor que conduz a vida dela. Materialismo. O outro vetor, medo excessivo. Por conta de medo de ficar só, muitas meninas submetem a relacionamentos abusivos.
Eu vou ficar sozinha? Prefere se submeter a um relacionamento abusivo com medo de ficar só? Sim ou não, gente? Quem está comigo diz amém. Medo excessivo, emoções passageiras. Nós até ministramos sobre isso no domingo passado. A pessoa está desanimada com algo, aí ela abandona o ministério. Se ela está, às vezes, magoado ali, excessivamente com o cônjuge, ela perde o divórcio. Se ela está estressada, ela xinga, ela grita, ela explode. Ou seja, são pessoas que as suas decisões são movidas pelas emoções passageiras. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quem é que está conduzindo a sua vida? Pergunta: quem é que está conduzindo a sua vida? Será que a nossa vida vai continuar sendo conduzida pelas nossas ambições ou pelos propósitos de Deus? E o que eu quero liberar como uma palavra, provavelmente eu vou ministrar essa palavra no domingo, né? Hoje nós estamos com o horário mais apertado. Mas o que eu quero liberar como uma palavra para o nosso coração, para esse ano de 2025, que o que nós vamos viver é aquilo que o céu vai ditar sobre a nossa vida. Eu quero declarar que o que vai governar as nossas emoções é aquilo que a palavra de Deus me instrui. O que vai governar a minha postura, o que vai governar as minhas movimentações geográficas, o que vai governar a minha história, o que vai governar a história dessa casa é aquilo que o céu determina. O ministério de louvor pode vir. É aquilo que o céu determina, porque a Bíblia nos diz que nós somos cidadãos dos céus. Então nós não podemos andar na dimensão da terra. Nós precisamos aprender a andar na dimensão dos céus. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos aqui um povo que andou por muitos anos, influenciada pela dimensão da terra. Um povo que andava, as suas decisões era por imposição dos homens. Porque o que Faraó ditava era o que eles viviam. Eles nasciam escravos e morriam como escravos. Nós vemos aqui a história desse povo, que era uma replicação, uma reprodução da história dos pais. Nós olhamos para o povo de Israel, que ficou 430 anos prisionado no Egito, onde as circunstâncias é que governavam a sua história. Um povo sem expectativa, um povo sem esperança. Só que o que me chamou a atenção no texto que nós lemos, e eu quero trazer essas aplicações rápidas para o nosso coração, é que esse povo decidiu, e esse é o meu chamado, é o chamado de Deus, assim eu creio para mim e para você. Eles decidiram sair desse loop eterno de sofrimento, de viver segundo as condições da terra, e começaram a ser governados pela nuvem de Deus, começaram a ser conduzidos pelo governo de Deus. Quando eles começaram a mover no deserto, a Bíblia diz que foi colocado sobre eles a nuvem que refrescava e guiava durante o dia, e uma nuvem de fogo que vinha sobre eles à noite. E tudo começou, queridos, quando eles começaram a clamar o Senhor. Se você ler Êxodo 3, diz assim: disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor. O que vai mudar a nossa realidade começa nessa noite. O que vai mudar o nosso ano de 2021, entenda só, 430 anos foram cancelados. Essa réplica, essa reprodução de sofrimento foi cancelado quando o povo começou a orar, quando o povo começou a clamar. O texto nos diz aqui: tenho escutado o clamor do meu povo, eu vejo o quanto eles estão sofrendo, e por isso eu decidi livrá-los. Preste atenção comigo, o clamor fez com que o céu descesse da terra. Essa noite pode ser uma noite em que você está na mente: estou participando de um evento da virada, mas essa noite pode ser uma noite onde clamor vai sair da terra e vai tocar o céu, e vai fazer com que Deus desça do céu sobre a terra e mude
mude a realidade da sua vida. Eu quero declarar, eu quero declarar em nome de Jesus que ciclos de escravidão serão interrompidos na sua história a partir dessa noite, no nome de Jesus. Tem gente que já está entendendo e começou a clamar ao Senhor. Oh, meu irmão, eu quero declarar que ciclos de escravidão se finalizarão na sua história. Não importa se seus pais viveram assim, em você mas não vai viver mais. Essa realidade. Meu pai foi alcoólatra, eu tinha um dia alcoólatra, mas a partir da minha vida, pela graça de Deus, o Senhor está estabelecendo um novo ciclo sobre a minha casa, e eu declaro isso sobre a sua vida. O seu posicionamento em Cristo vai iniciar um novo ciclo sobre a sua casa, no nome de Jesus. O nome de Jesus. Um ciclo do governo dos céus. Você não pode tratar, eu não posso tratar esse ambiente como um ambiente comum. Eu começo a clamar e o Senhor vai movendo. Eu vou ser objetivo aqui, a gente já entra na ceia do Senhor. As crianças agora estão na festa, né? Feliz Ano Novo. O louvor pode permanecer, deixa eu só concluir aqui essa primeira parte. Espírito de Deus. Até me perdi onde eu estava. Ok. Então entenda comigo esse texto, eu vou aplicar para a gente poder orar sobre essa palavra e participar da ceia. Quando que a realidade desse povo começou a mudar? Alguém lembra? Quando eles começaram a fazer o quê? Orar, clamar. Porque o que é clamar? É uma oração com alto grau de intensidade. Clamar é quando você de fato começa a orar com fogo no coração. A Bíblia diz que nós vamos encontrar o Senhor se nós buscarmos a Ele de quê? De todo o nosso coração. Quando esse povo, presbítero Vinícius, começou a clamar, o Senhor falou assim: eu desci para livrá-los. Você vai levantar, você vai ser como uma voz de clamor dentro da sua casa, e Deus vai descer no seu lar e mudar a realidade da sua família. Eu quero declarar que vidas aqui, que talvez você ora por familiares, entenda, o seu clamor está chegando diante dos céus, e no tempo do eterno, o céu vai descer sobre a terra, e você vai declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. O povo começou a clamar, e Deus mudou a estação espiritual, geográfica, emocional desse povo. Um povo que tinha um futuro desacreditado. Gente, imagina, se perguntar o que seu pai era? Escravo. O que seu avô era? Escravo. O que seu bisavô era? Escravo. Qual a expectativa de vida para esse camarada? Uma história desacreditada. Mas a partir do clamor do povo, novas estações começaram a ser estabelecidas em uma história desacreditada. Deus colocou isso no meu coração, que para esse ano de 2025, sobre vidas, novas estações serão estabelecidas em casamentos desacreditados pelos homens, onde as pessoas falaram, e até mesmo você pensava: o meu casamento não vai dar certo. Deus está falando: uma nova estação vai chegar nessa história desacreditada pelos homens. O Senhor colocou no meu coração: novas estações serão estabelecidas por ministérios desacreditados. O diabo tentou paralisar o teu chamado, mas o Senhor está dizendo: uma nova estação eu vou estabelecer sobre o teu chamado. Novas estações. Sabe por quê? Porque o tempo do sofrimento não vai determinar o que você vai viver nesse ano de 2025. Não é a intensidade da dor que vai determinar, mas é o que o céu determina. Como eu sempre digo, a terra obedece. É o governo do céu sobre a terra. E aí você olha em Êxodo 13 que nós lemos. É o momento justamente em que Deus materializa essa nova estação na vida do povo, porque eles estão saindo do Egito, da estação da escravidão, para a estação de viver umas experiências tremendas com Deus, porque no Egito não se há revelação de Deus.
No Egito não se há milagres de Deus, só há escravidão. Mas quando o povo começa a se mover na nuvem, tem maná todo dia, tem água brotando da rocha, o Senhor começa a mover o sobrenatural diariamente sobre a vida daquele povo. E o que me chamou a atenção dessa nova estação é que o próprio Deus começa a guiar o povo. E essa é a minha oração. O próprio Deus começou a guiar o povo. Gente, tem jeito da gente viver sendo guiado por Deus. Tem jeito da gente viver sendo guiado pela bússola do céu. A vida não é simplesmente o que eu acordo, como, durmo, acordo, como, durmo, trabalho, volto, durmo. Não, existe um propósito do céu para te estabelecer na terra. Jeremias, antes de você nascer, eu te constituí. Sabe o que Deus estava falando para Jeremias? O seu propósito precede o seu nascimento. Antes de você, cada um de vocês aqui, cada um de nós nascemos, o Senhor já tinha um plano eterno preparado para poder revelar na nossa vida. Você foi criado por meio dele e para ele. Isso está registrado em Colossenses 1,16. Tudo foi feito por meio dele. Ele não só teceu você, mas você foi criado para ele. Você nasceu para viver para a glória de Deus. E enquanto você não se mover pela nuvem de Deus, você não vai encontrar propósito na sua vida. Você não vai encontrar sentido para a sua vida. Você vai viver uma vida de frustração, porque somente na presença de Deus, como diz o salmista, há plenitude de alegria. O que vai governar a nossa vida é a nuvem de Deus. Tanto que a oração do Pai Nosso nos ensina o quê? Pai Nosso, que todo mundo sabe, vamos lá? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade. Como? Assim na terra como é feita no céu, Jesus. Faz aqui na terra. A vontade do Senhor é que vai prevalecer sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre essa casa, no nome de Jesus. O que eu preciso, pastor, para poder andar segundo a nuvem de Deus? Se tiver na tela, pode colocar. A gente precisa obedecer, mesmo sem entender todos os porquês. Quem quer andar sobre a nuvem de Deus, sobre a vontade do céu, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua vida profissional, sobre o seu chamado, amém? O que eu preciso fazer? Se tiver o slide, pode colocar. Eu preciso obedecer, mesmo sem entender todos os porquês. Se você ler Números 9, verso 20, diz assim: às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. Se você ler esse capítulo 9, você vai ver que o padrão do movimento da nuvem não tem lógica. Tem dia que fica de manhã e sobe à tarde. Tem vezes que fica um mês, tem vezes que fica um ano. E o povo, mesmo sem entender, seguia a nuvem de Deus. O que é isso? Para andar de acordo com o governo dos céus, eu preciso obedecer, mesmo sem entender todos os porquês. Você precisa, eu não entendo o porquê. Mas Deus não está te chamando para entender, Deus está te chamando para obedecer. Mas o meu coração quer. Você vai viver segundo as suas emoções, como vetores da vida de muitas pessoas, ou segundo o propósito de Deus. Entenda algo: nem tudo que Deus lhe direcionar para fazer vai ter uma explicação completa de como vai ser. Existem coisas que Deus vai lhe fazer mover no espírito, mesmo sem a alma sentir, está de acordo. Não sei se você está entendendo. Tem coisas que Deus vai te pedir no espírito, que muitas vezes nem a sua alma vai estar de acordo. Imagina o pedido de Deus para Abraão: sacrifica o teu filho. Você acha que a alma, a sede das emoções dele, estava confortável com esse pedido? Mas vai lá, Abraão, e obedece, mesmo sem entender todos os porquês. Por que pedir Isaac, sendo que ele era o filho da promessa? Sendo que sacrifício humano não era algo que Deus pedia. Mas quem move pela nuvem, quem cumpre o chamado, ele obedece mesmo sem entender todos os porquês de Deus. Então diga assim comigo: Deus está me chamando para obedecer,
mesmo sem entender. Existem pessoas que vão precisar, Deus ministrou meu coração, renunciar a alguns projetos pessoais para engajar em projetos ministeriais, mesmo sem entender. Deus falou ao meu espírito que existem pessoas que vão precisar se afastar de relacionamentos que estão me afastando do propósito. E deixa eu dizer algo: não espere profecia daquilo que a palavra já lhe ordenou para fazer. Não fique esperando profecia ou porquês daquilo que a palavra já lhe ordenou a fazer. Quer que o governo dos céus, a vontade dos céus prevaleça sobre a terra? Sim ou não? Obedeça, mesmo sem entender todos os porquês. Sabe o que Deus estava fazendo com o povo, Gabi? Treinando obediência. Levanta a nuvem. Aí o povo, vão sair. Imagina, os caras armavam a tenda, gente, montavam a casa. Imagina montar e desmontar o tabernáculo. De repente montou de manhã à tarde, Deus fala: levanta a nuvem e sai. Sabe o que Deus estava falando? Estava treinando eles a obedecer as pequenas coisas. Entenda. Deus vai fazer pessoas pedir coisas a pessoas em pequenas coisas. Ele está treinando os seus ouvidos e o seu coração a obedecê-lo. Coisas que você precisa renunciar para se alinhar ao propósito, à santidade, ao chamado dele na sua vida e no seu casamento. O Senhor está te treinando, porque você não pode pisar ou herdar a terra prometida sem estar treinado na obediência divina. Então Deus vai começar a treinar você a obedecer nas pequenas coisas. E se prepare, porque quem é fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar. Quando Deus vai nos pedindo pequenas coisas, a gente vai obedecendo a Ele nas pequenas coisas. Se prepare, é porque Ele está nos treinando para viver e para pisar sobre o muito que Ele tem para nós. Quer viver sobre a ótica do céu, o governo de Deus? Obedeça sem entender. Quer viver sobre a ótica do céu? Seja constante, mesmo não vendo a promessa acontecer. Seja constante, porque o texto diz em Êxodo 40:36: sempre que a nuvem se erguia, sempre que ela se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Sempre. Nós nunca vamos nos mover sobre o propósito dos céus se a gente não aprender a permanecer na vida. E pensa numa geração que nós estamos vivendo, gente. Nós precisamos abortar isso na nossa história. Uma geração que não sabe o que é permanecer. O que é permanecer? Uma geração inconstante. Isso está num contexto que nós vivemos. Uma geração que não sabe permanecer casada, não consegue permanecer. Vai olhar sobre os seus pais, olhe sobre o divórcio dos seus avós, olhe sobre a história de divórcio dos seus bisavós e vê o quanto que a nossa geração é a que de fato não sabe permanecer. Nós estamos vivendo uma geração que não consegue permanecer. Não consegue permanecer na igreja. É o crente dodói. Não consegue permanecer no ministério. Qualquer coisa que deixa de fazer para ele, ou qualquer coisa que fala, que ele não gosta, que ele não se agrada, ele abandona. A gente está, isso está rondando a nossa cultura. A gente fica treinando a Helena, que a Helena pega, já viu? Agora está na hora de ver, ela quase não vê a tela, mas os momentos lá que a gente deixa da tela, vê a tela e fala: mamãe, posso ver o outro videozinho aqui antes de acabar? Não, termina, né, Helena? Termina de ver esse videozinho aí para depois passar o outro. Porque a gente precisa treinar essa geração a obedecer, a permanecer. A gente precisa aprender a ser constante, porque aquele que permanece, como diz em João 8, se faz frutificar no reino de Deus. Eu quero declarar que não tem projeto do inferno que vai te tirar dos caminhos do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus: chega de conhecermos uma cidade que tem muitos desviados. Quem aqui conhece pelo menos uma pessoa que está desviada do Evangelho? Pelo menos uma dúzia, né? Eu quero declarar que vai chegar no final de 2025 e você vai estar plantado na casa do Senhor.
Eu quero declarar que vai chegar no final de 2026 e você vai estar plantado na casa do Senhor. Eu quero declarar que você vai estar plantado na casa do Senhor, na presença do Senhor, todos os dias da sua vida, até que Ele venha. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. A segunda etapa da mensagem eu vou ministrar depois, porque eu quero trazer para vocês, para mim e para você. Estou trazendo os requisitos. Depois eu vou trazer para vocês o que acontece com quem anda sobre a nuvem. Quais as garantias do céu para quem anda sobre a nuvem de Deus, para quem decide matar a sua carne e dizer: agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Deus está falando com pessoas aí. Deus está falando com vidas aqui. É hora de você voltar para a casa do Pai. É hora de você voltar. Você sabe que é ali o seu lugar. É hora de você se posicionar, ô Israel. Se você se reposicionar, Deus está dizendo para mim: se reposicionar. Se reposicionar na presença de Deus. Se reposicionar na presença de Deus. O Senhor está chamando vidas para se reposicionar na presença dEle, porque Ele tem algo para fazer na sua vida. E hoje começa um ano para que você decida nele, que agora vai ser você mais que vive, mas Cristo vai viver em você. O que Deus está pedindo para você obedecer? O que Deus está pedindo para você renunciar? Em que áreas que você não está permanecendo, que Deus está falando, você precisa permanecer? Na vida de oração, é no ministério. Por que você está colocando nada? Por que você está colocando o ponto final onde Deus não mandou você parar? Deus está dizendo é para permanecer. Espírito de Deus, eu creio que o Senhor está neste lugar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos em nome de Jesus. Oh meu Deus, quem anda sobre a nuvem tem provisão. Quem anda sobre a nuvem do Senhor, oh Deus, tem resposta. Quem anda sobre a nuvem do Senhor tem maná. Quem anda, ó Deus, sobre a nuvem do Senhor vive o extraordinário mesmo em ambiente de deserto. Oh, eu sinto Deus nessa casa. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Se porventura tem alguém aqui nessa noite, que você está começando o ano e você entendeu que Deus falou com você: eu preciso obedecer, eu preciso voltar ao caminho do Senhor. Se você é a pessoa que o Espírito de Deus diz: eu preciso me reposicionar na presença dEle, eu quero convidar você a levantar a sua mão no lugar onde você está. Eu vou te abençoar, não vou te chamar aqui à frente. Se porventura você está se reposicionando em Deus, dá um sinal alto assim com a sua mão. Dá um sinal, fala: Senhor, eu quero voltar, eu quero assumir o meu compromisso com Ele. Eu quero voltar para... Deus te abençoe, pode abaixar. Deus te abençoe, pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe aí atrás, pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. Se mais alguém, Deus te abençoe aqui na minha direita, pode abaixar. Oh, a igreja pode adorar Jesus. A igreja pode adorar Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, há um reposicionamento dos céus, porque a partir de agora nós vamos nos mover, primeira igreja, pela nuvem de Deus, pela nuvem de Deus, pelo propósito de Deus. Espírito Santo de Deus, o louvor vai cantar uma canção, e eu quero convidar você a orar sobre essa palavra no nome de Jesus, e nós vamos participar da mesa do Senhor. Ore sobre essa palavra no nome de Jesus. O que Deus está pedindo você para obedecer? O que Deus está pedindo para você se alinhar? Onde Deus está te chamando nesse momento para poder permanecer?